Oi, gente, estamos aqui com mais um Na Mira de Anne. Desta vez é com o deputado federal Fausto Júnior e secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas. E a gente vai falar aqui já, eu vou já deixar ele dar um alô para vocês, mas antes nós vamos fazer aquilo que nós sempre fazemos, que é antes falar um pouco da trajetória de quem está sendo entrevistado aqui no Radar. Fausto Vieira dos Santos Júnior tem 31 anos, nasceu em Manaus, é um político brasileiro, empreendedor, bacharel em Direito, deputado federal licenciado e secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano no Amazonas. Foi eleito como deputado estadual em 2018, recebendo mais de 19 mil votos. Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi convidado a participar da CPI da Covid no Senado, onde expôs irregularidades nas contratações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, desencadeando a Operação Sangria, que prendeu 14 suspeitos de integrar uma organização criminosa na antiga Suzan, hoje, todo mundo sabe, SES. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Amazonas com 87.876 votos. Em 2024, o deputado Fausto dos Santos Júnior, Fausto Santos Júnior, né? Assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas, SEDURB, por nomeação do governador Wilson Lima. Boa tarde, Fausto. Espero que eu não tenha faltado nada, mas se tiver, o microfone está aberto para você dizer o que faltou aí na tua trajetória que você gostaria de destacar, tá bom? Olha, primeiramente agradecer a Anne pelo espaço aqui, sempre uma alegria estar aqui no Radar Amazônico, podendo prestar contas do nosso trabalho, da nossa atuação. Dizer que a nossa história realmente sempre foi pautada de muita presença, tanto no interior como na capital. Eu acho que a grande pauta do nosso mandato sempre foi conversar com as pessoas e tentar traduzir no nosso mandato a vontade da população, sempre lutar por aquilo que a população acredita que a gente deva lutar. Lá atrás, como deputado estadual, nós tivemos sim uma atuação intensa em corrigir de forma proativa, de forma tentando sempre contribuir com a gestão pública, exercendo sim o nosso papel de fiscalização, mas também dando as indicações necessárias para que a gente pudesse melhorar a saúde pública no momento tão difícil que foi o momento da pandemia. E logo após isso também atuando sempre de forma muito presente no interior do estado, ouvindo as pessoas, levando as nossas emendas parlamentares para melhorar a vida das pessoas. Já como deputado federal agora, eu tenho me dedicado muito na questão da habitação, buscado como deputado federal juntamente com o governo do estado, com o governador Wilson Lima, com o secretário Marcelo Campelo, que sempre foi um grande parceiro, a obtenção de recursos para que a gente pudesse tornar realidade o programa Amazonas Meu Lar, que será, sem dúvida, sim, o maior programa habitacional da história do Amazonas, aí, com mais de 24 mil soluções de moradia previstas até o final de 2026. Então, e hoje, como secretário, é a continuação desse trabalho. Eu brinco que ali, como deputado federal, nós articulamos, dentro das atribuições de deputado federal, a obtenção desses recursos, sim, através do Banco do Brasil, através da Caixa Econômica e através também do Ministério das Cidades, junto ao ministro Jader Filho. E agora, como secretário, nós estamos executando esses recursos, auxiliando o governador Wilson Lima na execução desses recursos para que a gente possa tornar realidade o sonho, tanto da casa própria, mas também da regularização fundiária, com a entrega de milhares de títulos definitivos, com a entrega também do asfalto, da reurbanização de várias regiões que há muito tempo estavam esquecidas aqui no estado do Amazonas. Então, o nosso trabalho, se tiver que resumir nosso trabalho, de sempre de ouvir as pessoas, entender qual o problema que as pessoas mais têm e de que forma a gente pode ajudar essas pessoas. Então, em resumo, é isso. Eu não sei se vocês já viram, que já está no ar, né?
nossos seguidores do Radar, a gente sabe que já viram. Na chamada eu já falo sobre projetos que você viria falar aqui, como Amazonas Mil Lar, projetos importantíssimos, e você acabou citando agorinha, e a minha primeira pergunta é sobre isso. É o antigo prédio da Receita Federal, Sim. localizado no centro de Manaus, será transformado, né, em um residencial com 85 apartamentos. Eu queria saber a quantas anda esse projeto e na questão do centro também. Isso vai ajudar nessa questão do abandono. Muito tem sido denunciado ao Radar, e o Radar tem repercutido essa questão do esquecimento do centro, do abandono, da sujeira, da falta de segurança, da questão de prédios abandonados que poderiam ter uso como esse. Como é que está esse projeto? Então, esse prédio pertence à Receita Federal e há uma tratativa já de algum tempo entre o governo do estado e o governo federal para que esse prédio seja doado, para que a gente faça ali o retrofit. O que é o retrofit? É uma reforma. O governo vai adaptar esse prédio para que ele se transforme num prédio para oferecer moradia. Ou seja, serão, como você já disse, mais de 80 apartamentos que serão selecionados ali de acordo com os requisitos do programa Minha Casa, Minha Vida. E essas pessoas que serão selecionadas se encaixarão ali naqueles requisitos, que no caso do faixa 1, por exemplo, são pessoas que tenham renda até de R$ 2.600 por mês, que não tenham nenhum outro imóvel, e entre outros critérios que quem tiver alguma dúvida em relação a eles, é só entrar no site do programa Amazonas Mil Lar, que ali você vai ter toda a informação necessária, e no momento oportuno, quando estiverem abertas as inscrições, que nesse momento não está, você pode também se inscrever se você se encaixar nesses requisitos. Nós temos já 180 mil pessoas inscritas, já aguardando esse chamado, e a gente está ali fazendo de acordo com o que estabelece o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A questão do centro de Manaus é muito importante, e a concessão de moradia e nessa região, principalmente ali da Marcílio Dias, ali próximo ali ao porto de Manaus, nós precisamos ocupar o centro. Sim. Por que o centro se tornou tão inseguro? Porque à noite o centro vira um deserto. Um deserto esse ocupado por dependentes químicos, por pessoas em condição de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, e que, infelizmente, são pessoas que são muito suscetíveis ao crime organizado. E também pessoas que, por conta da dependência química, aquele momento de abstinência, acabam cometendo alguns furtos. Então, com a ocupação dessa região, com a presença da população, não somente durante o dia, durante o movimento do comércio, mas também durante a noite, porque as pessoas estarão vivendo ali, certamente esses crimes terão mais dificuldade, porque terá mais testemunhas, terá mais pessoas ali ocupando, não somente em relação à parte de urbanização, mas também com o reforço do policiamento e todas as questões que estão envolvidas. A polícia irá onde irá uma maior parte da população. Sim. Não é inteligente nós colocarmos um contingente da polícia num local que não é habitado. Sim. Então, o papel da polícia de servir e proteger tem que estar onde está presente a população. Então, nós colocando a presença da população ali, certamente também haverá um reforço do policiamento. Entendi, transformando aquele lugar num lugar habitado. Exatamente, né? Então é importante que a gente ocupe o centro durante a noite, para que a gente também tenha ali uma maior preservação da sua identidade. Agora eu queria falar também, continuo na questão da moradia, da comunidade da Sharp e Manaus 2000. O Radar, ao passar dos anos, tem nossos repórteres estado lá sempre, né? Não vou dizer, eu acho que não só por causa da gente do Radar, mas por causa de tanto se mostrar a falta de moradia dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas quando vem a enchente e tudo, que tem esse projeto, tanto o Manaus 2000 como o projeto da Sharp. Há quantas anos? Como é que está essa questão dos dois projetos? Olha, lá a comunidade da Sharp é uma situação muito emblemática, porque será o maior conjunto habitacional que o governo já fez. A previsão é que sejam construídos cerca de 700 apartamentos até o final ali da sua obra. Já até o final do ano, algo em torno de 80 apartamentos já serão entregues, as obras já estão em andamento lá. É uma obra
que é interessante que seja dito que as pessoas que irão ocupar esses apartamentos são as mesmas pessoas que viviam ali na comunidade da Sharp. Sim. Portanto, não há nenhum tipo de privilégio, foi feito um edital feito de forma transparente. As pessoas que ali viviam, que agora tudo foi demolido, elas estão recebendo o aluguel social do governo para que elas possam estar num outro local enquanto Sim. há o andamento das obras. E essa será uma obra que será um modelo, tanto de construção civil como de sustentabilidade. Está sendo feito pela empresa ali uma horta própria, onde serão cultivadas as mesmas espécies de árvores que existiam ali previamente. 25% do conjunto habitacional será de área verde, portanto, preservando ali uma arborização e utilizando as mesmas espécies que viviam ali anteriormente, portanto, preservando também a identidade verde, a identidade florestal que estava presente ali. E é uma coisa sempre muito emocionante. No dia que nós fomos visitar as obras junto com o governador Wilson Lima, a gente conversando com a população, e eu ouvi um depoimento de uma senhora que era moradora ali da comunidade da Sharp, dizendo que o grande sonho dela era de poder dormir no chão da sua casa, com a tranquilidade de que, se chover, essa casa não iria alagar. Sim, a gente mostrou muitas vezes a inundação. De poder ter uma casa onde não tivesse ali os seus móveis todos pendurados para não estragarem no caso de uma alagação. Isso sem se falar das doenças, né? Sim. Ratos, cobras, enfim, todo tipo de prejuízo que se tem numa alagação. Então, é mais do que uma obra, é você trazer dignidade para essas pessoas. Eu sou suspeita de falar, porque a coisa mais importante desta, que hoje é dona do radar, mas que teve uma trajetória toda com 12 irmãos, mãe solteira de 2 garotas, uma delas aqui na minha frente, e tudo foi ter minha casa. A gente, quando tem esse sentimento, é indescritível esse sentimento de você poder pegar alguma coisa e dizer, isso aqui é meu. E você, como mãe solteira, entende muito bem a importância da casa estar no nome da mulher. E esse é um compromisso que tem sido feito dentro do programa Amazonas Meu Lar, e talvez seja um dos compromissos mais bonitos e maior demonstração de sensibilidade que o governo tem dado para a população, que é toda casa, todo título definitivo que é emitido pelo governo sempre sai no nome da mãe. Sim. Então, engraçado, eu não sabia disso, estou sabendo hoje. Até por uma questão de evitar casos de violência doméstica, de nós darmos essa segurança de que, no caso de violência, quem sai da casa é o opressor, nunca será a mulher. Então eu brinco que as donas de casa agora são as donas da casa. Isso é importante. Da casa também. Nos 2 sentidos. Exatamente. Agora, falando dessa tua ida para a secretaria, muito se falou nos bastidores que houve aí como é que se diz? Um engendramento político para que fosse resolvido um conflito dentro do União Brasil, em que estava ali em conflito o governador e Paulderney Avelino, mas ao mesmo tempo também se falava que já era um projeto do governador te levar para a secretaria, que era um projeto teu também, deixar um pouco o parlamento e cuidar muito mais de projetos sociais. Como é que se deu essa história? Esse foi um acordo, Anne, em que principalmente o maior vencedor foi o estado do Amazonas. Por que eu digo isso? Como eu disse anteriormente, eu estava muito focado na questão da habitação. E lá atrás, em 2022, quando a gente veio como candidato para deputado federal, eu recebi uma série de demandas, uma série de pedidos que não eram compatíveis com o cargo de deputado federal, mas compatíveis com o Poder Executivo. E naquele momento eu me comprometi em dar solução para essas demandas. Então, eu venho como secretário com o objetivo exatamente de cumprir com esses compromissos de campanha. As pessoas que acreditaram em mim, acreditaram que eu seria a solução para esses problemas. E eu estou como secretário hoje buscando a solução para eles. Sim. Então esse é um ponto... Há de se ter palavra, né, amigo? Exatamente. Então esse é o ponto fausto do acordo. Ponto partido.
O governador Wilson Lima hoje é, sem dúvida, a maior liderança política do estado do Amazonas. Ele é o governador do estado que foi eleito com a maior votação da história e está no União Brasil. Não existe nenhuma outra liderança dentro do União Brasil maior que o governador Wilson Lima. E ele que conduz o fato do União Brasil ter a maior bancada na bancada federal, de deputados federais, a maior bancada da Assembleia e a maior quantidade de prefeitos. Então é muito natural que o governador Wilson Lima fosse o presidente estadual do União Brasil no Amazonas. Sim. E nunca houve dúvida disso. Havia, sim, um respeito por conta da história do deputado Paulo Derney, no antigo Democratas. Ele tem uma relação muito forte com o nosso presidente da Fundação Índigo, que é o eterno deputado, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é, sem dúvida, também um dos maiores quadros, nacionalmente falando, do União Brasil. Então, é aquela coisa assim que todos saem ganhando. Sim. Eu tinha esse interesse de estar como secretário. Nós estamos vivendo um momento em que há uma regulamentação da reforma tributária, onde a Zona Franca de Manaus depende de que essa regulamentação seja bem feita. Não há como se negar que o deputado Paulo Derney tem muito trânsito. Então, o deputado Paulo Derney, que a sua trajetória de vida é uma trajetória de vida pautada em defesa da Zona Franca, e eu, juntamente com ele, eu vou citar aqui um caso que aconteceu recentemente, que a bancada fechou questão votando contra a regulamentação. Aquele projeto do jeito da reforma, eu estava presente. Então, quando foi para ter a conversa com o presidente Arthur Lira, inusitadamente, 9 deputados do Amazonas, numa bancada de 8, estavam conversando. O presidente Arthur Lira dando pressão política, pedindo, porque eu estava presente também ali. Então, nós empoderamos o deputado Paulo Derney com o mandato, mas eu também estava lá presente. Sim. Com a minha voz, com o meu pedido, com a nossa articulação política. Então, 9 serão sempre mais do que 8. Sim, sim. Você falou certo. Todo mundo então saiu ganhando momento, aí, né? Naquele momento. E o deputado Paulo Derney emprestando ali a sua experiência no Congresso Nacional e ajudando nessa parte da Zona Franca. Então, é como eu digo, quem saiu ganhando com esse acordo não fui eu, não foi o governador, não foi o deputado Paulo Derney, mas o Estado do Amazonas, porque nós estamos aqui atuando com a nossa força máxima para garantir os interesses do povo do Amazonas. Existe o Asfalto Manaus, existe o Asfalto Amazonas, e o que se dizia, o que se sabia é que estavam sendo repassados recursos, que a gente vai já falar sobre convênios também, estavam sendo repassados recursos do Estado, como foi repassado para as feiras, como é repassado para o Passe Livre e repassado também para o Asfalto Manaus. Mas, de repente, o governo começou a asfaltar, não só no interior, como estava mais direcionado, mas na capital também. Exemplo disso é que, de uns meses para cá, você vem asfaltando, tipo, por exemplo, a comunidade Coliseu, e agora as comunidades no entorno ali do Rapidão, onde fizeram as obras, como Parque de Riachuelo e Parque Solimões. O que foi que aconteceu? O Asfalto Manaus não estava indo direcionado muito bem esses recursos do governo? Ou vocês decidiram agora assumir esse papel? Há quantas anda isso? Olha, Anne, é aquele ditado de guerra, né? Ninguém pode ficar para trás, né? Essas regiões onde o Asfalto Amazonas está entrando são regiões que há muitos anos estão esquecidas pela Prefeitura de Manaus e pelo poder público de uma forma geral. E o governador Wilson Lima tomou a decisão que, através do Asfalto Amazonas, nós iríamos entrar nessas regiões. Como, por exemplo, lá no Parque Solimões, quem está nos acompanhando pela rede social vê pelas fotos que eram ruas que tinham casas que tinham ruas de barro. Sim. Não eram ruas, eram caminhos. Nós estivemos lá, inclusive. Ali. E muitas áreas que tinham problemas de alagação, que precisavam também de uma drenagem, áreas que precisavam, antes de receber o asfalto, de receber uma terraplanagem completa. Então, são áreas que são muito caras. Essa era a justificativa que muitas empresas davam, e muitas empresas não se interessavam em entrar com asfalto recebendo o mesmo que receberiam na Ponta Negra, sim, em outros locais. Então, essa população foi sempre deixada para depois, e entravam no esquecimento.
O objetivo do Asfalto Amazonas é exatamente de resgatar essas regiões para o olhar e o braço do poder público, trazendo o asfalto, a dignidade da pessoa ter o asfalto na porta da sua casa. Não importa se tem que fazer terraplanagem, não importa se tem que fazer uma dragagem naquela região. Não importa se é mais caro, não importa. né? Essas pessoas não podem simplesmente ficar esquecidas. E no interior do estado, o Asfalto Amazonas tem entrado em parceria com algumas prefeituras, levando, através de convênio, o recurso para que sejam feitos o asfalto, como é o caso de Manicoré, como é o caso de Humaitá, entre outros municípios. Em outros casos, por questão de vedação eleitoral, a gente entende que o trabalho não pode parar. Então o governo tem entrado de forma direta, com o governo mesmo fazendo, sem que o recurso seja repassado para a prefeitura. Porque não pode, né? Exatamente. Exige aquela questão. A gente está trabalhando independente da eleição. O trabalho não pode parar. Então a gente está fazendo essa atuação. Isso quer dizer, então, que não importa o dinheiro que foi repassado lá, agora o governo vai e faz, né? Vai e faz, e é preciso que seja registrado. Houve um compromisso de 10 mil ruas. Foi asfaltado só 2.500. Então, dentro dessas 2.500, dessas 7.000 que estão faltando, o governo está procurando correr atrás desse prejuízo. Ai, salve nós, né? Oh, meu Deus, que aconteça isso, porque esse negócio de asfaltamento já me dá gastura já falar aqui. O radar não aguenta mais esse negócio, é todo dia, é alguém que liga pra gente, é uma comunidade, é um bairro, gente, vem ver aqui, só rasparam e não vieram com asfalto, deixam tudo uma bagunça, mas vamos lá. Agora, a questão agora é convênio, ainda seguindo nessa linha dessa questão do Asfalto Manaus. No mesmo diapasão de recursos para o asfaltamento e tudo, tem outros convênios que hoje são comandados, tem você à frente, né, para comandar esses convênios, e são vários convênios em que o Estado, por exemplo, o Radar mostrou aqui os 8 convênios fechados para a reforma das feiras, e que foram 25 milhões, pelo menos os 8 convênios que nós fizemos as contas, nós mostramos todos os documentos direitinho, para depois não dizer que é fake. Aí deu 25 milhões só do Estado, porque eu acabo de descobrir essa semana que tem emendas de deputados, tem emendas inclusive de senador para a reforma de feira. Então não vai ficar só nos 25 milhões. Disseram-me minhas fontes que chega a 34 milhões. E o que nós temos mostrado é que as feiras estão numa situação deplorável. O que se dizia dos projetos que tinha que ter reforma elétrica, aí tu vai na da Compensa que custou mais de 3 milhões, os fios estão tudo pendurados assim. Estão tudo embolado, parece que a qualquer momento vai dar um curto-circuito, os cabras lá vão perder tudo. Os box estão tudo velho, enferrujado. Quer dizer, o que aconteceu com esses convênios? Não está dando certo? O que você que está à frente desses convênios, vocês pretendem fazer para que realmente essas coisas aconteçam? O que foi determinado nos convênios? Olha, é importante que se diga, Anny, que nenhuma grande obra em Manaus praticamente foi realizada sem que não houvesse recurso do governo do estado. Sejam viadutos, sejam as feiras, seja o asfalto, seja o passe livre estudantil. Então, todos esses recursos, há ali dinheiro de investimento por parte do governo do estado, dinheiro esse que o governo só pode fazer esses repasses havendo a aprovação da Assembleia Legislativa. Portanto, todos os deputados são efetivamente coautores desse repasse, porque esse repasse só é possível se houver essa aprovação. Então a gente também tem que destacar aqui a parceria eles avalizaram, né, com o Poder Legislativo para que isso acontecesse. Nem só de emenda vive o Legislativo, existe também a fiscalização, existe também as indicações, porque o governador é só um, nós como secretários somos um. Existem ali 24 deputados estaduais e 41 vereadores que no interior a gente brinca que eles são o para-choque do poder público, né? Sim. Eles estão a todo momento conversando com a população, eles têm essa obrigação, não é favor que eles fazem, é o dever deles, de estar sempre em contato com o povo e levando até o Poder Executivo os requerimentos, as indicações, para que o Poder Executivo possa
fazendo pressão mesmo, chega lá e fazer o seu conversa, trabalho. e fica na porta do governador, e fica na porta do prefeito. O trabalho do legislativo é esse. Sim. Então, e da mesma forma no Congresso Nacional, tem 513 deputados federais lá que é para ficar cutucando o governo federal para mostrar, coisas acontecerem, aqui no Amazonas tem a Zona Franca, tem a BR-319, tem a seca que precisa de ajuda. Então, o nosso trabalho é esse. Então, a gente entende também que os convênios, para eles serem executados de uma forma correta, existe uma prestação de contas para esse convênio. Então, como é que funciona? Eu vou dar a nossa Anne Margarete uma prefeita. Eu vou te dar R$1 milhão de convênio para você asfaltar aqui uma rua. Sim. Você fez a rua tem 1 quilômetro, hipoteticamente. Sim. Então, eu vou te repassar a cada 200 metros de rua. Você fez 200 metros, eu te paguei 200 metros. Você fez mais 200 metros, eu te pago a segunda parcela. Agora, se você não fez mais 200 metros, eu não posso te pagar a terceira parcela. Sim. Eu só posso pagar depois que foi executada. E isso estava sendo feito no caso? Isso está sendo feito. Então, tem muito convênio que está parado, principalmente em Manaus e alguns também no interior, por conta de falta de orçamento para fazer. E por isso que a gente vai atrás dos empréstimos também, para que a gente consiga honrar com esses investimentos, mas também muitos porque não foi executado. Então, está proibido por parte de todos os órgãos de controle você pagar por aquilo que não foi feito. Então, não é só, às vezes é questão orçamentária e às vezes é por questão de falta de execução. E no caso da Prefeitura de Manaus, houve o dinheiro. Muito foi repassado. Sim, pois nós levantamos essa questão. Então, existe essa fiscalização que está sendo feita. Então, até para que o dinheiro público seja efetivamente bem executado. Isso não é uma questão nem de governo, nem de prefeitura. É uma questão da lei. A lei impõe isso. A lei de responsabilidade fiscal impõe isso. O Tribunal de Contas impõe isso. O Ministério Público impõe isso. Então, é importante observar isso, porque senão quem responde somos nós, gestores públicos. Quer dizer que está sendo observado isso. Exatamente. Né? Por todos. Tanto por nós como pelos órgãos de controle. Deixa eu te falar uma coisa. Durante a CPI da pandemia, lá no Senado, houve aquela situação houve um embate que foi visto não só pelo Amazonas, mas por todo o país. Houve um desentendimento público entre o senhor e Omar Aziz. Agora que lá o senhor é deputado estadual, né? Foi lá falar sobre a CPI da saúde que houve na Assembleia, que você era relator, não era? Isso, era relator. Que você foi o relator. Mas depois, agora, como deputado federal, essa cisânia já acabou? As relações estão só institucionais? Ou já existe um relacionamento melhor? Uma questão por causa do Estado, por causa das necessidades do Amazonas? Ou ainda existe algum estremecimento? Olha, Anny, a gente tem um momento da eleição para debater as nossas ideias, para debater os nossos posicionamentos. E quem vai ser o juiz de diferenciar o que é joio e o que é o trigo será sempre a população. Eu me elegi deputado federal, o senador Omar se elegeu senador da República, e eu acredito que a partir do momento que passa a eleição e o povo escolhe quem será os seus representantes, eu digo que a gente zera esse jogo para que até a próxima eleição a gente seja avaliado novamente. Sim. Então eu estou fazendo o meu trabalho, o senador Omar está fazendo o trabalho dele enquanto senador, e daqui a 4 anos o povo vai julgar novamente aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. Nós estamos nesse vestibular agora municipal, onde o povo está julgando em relação aos prefeitos e aos vereadores. E 2026 será a eleição tanto estadual como federal. Eu tenho feito meu trabalho sempre olhando para a população. Eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa e também procuro atuar de forma muito com espírito público. Quando você tem que pensar nos interesses do Estado, quando você fala, por exemplo, em relação à Zona Franca de Manaus, na reforma tributária, você viu ali lado a lado, eu
o senador Omar, o governador Wilson Lima, o senador Eduardo Braga, Sim. todos nós juntos debatendo com o Ministério da Fazenda, debatendo com o governo federal, debatendo com o Congresso Nacional em prol do Amazonas. Eu vejo que independente das questões políticas, Sim. independente das questões partidárias, o Estado, o interesse do povo é maior que a nossa vontade, que o nosso gosto, do que qualquer outra coisa. Então é para isso que a gente tem que olhar para a população e focar o nosso trabalho para isso, não para interesse. Eu vejo que eu torço por Santos, o senador Omar torce por Botafogo. No jogo entre Santos e Botafogo, apesar é interessante, né? Minha mãe é botafoguense, apesar disso eu torço pro Santos. Sim. Eu torço pro Santos. Não sabia, agora sei. E eles vão torcer pro Botafogo. Depois dali, a amizade continua. Então, aí a vontade pessoal é uma coisa e o nosso espírito público é outra. Ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente agorinha teve muito acesso, sim, com uma pauta, com uma questão que a nossa equipe foi para Parintins, né, agora nas convenções, tanto da Brena Dianá como do Matheus Assayag, que é apoiado pelo atual prefeito. E uma das coisas que nós questionamos lá é os anos e anos, são mais de 10 anos, pelo menos nas minhas contas como repórter, são mais de 10 anos com esse problema da água contaminada lá em Parintins, mas a gente sabe que isso só será resolvido com saneamento básico, por conta que o lençol freático lá já, segundo os especialistas, segundo os pesquisadores da UEA, o lençol freático está com problema de contaminação, porque não existe saneamento básico. Aí eu queria saber a quantos anda o Prosai Parintins. Olha, nós recebemos nessa semana que o Prosai de Parintins já foi enviado da Casa Civil para o Senado, onde ele tem que ser aprovado por conta de ser um empréstimo internacional, então o Senado Federal precisa aprovar. Sim. Esse empréstimo. Nós temos muita confiança de que ele será aprovado no momento breve. A gente tem conversado tanto com a bancada do Amazonas, como também com senadores de outros estados, nesse sentido, todos se demonstrando favoráveis à aprovação. E a gente entende também que o investimento da ordem de 400 milhões de reais, nenhuma prefeitura é capaz de suportar um investimento dessa magnitude. Então será uma obra que o governo do estado entrará para a história, porque será, sem dúvida, o maior investimento já feito no interior do estado, lá em Parintins, não só em relação a resolver definitivamente o problema da água. Você viu agora no Festival de Parintins, Anne, a quantidade de pessoas que voltaram do festival com problemas intestinais, com viroses. Sim. E isso não tem outra explicação. É a água. Sim, então, eu tenho já a experiência, por exemplo, de muitas vezes de ir para certos locais que eu sei que tem algum probleminha na água. Quando eu vou escovar o dente, eu levo uma garrafinha de água mineral para escovar o dente com a garrafinha de água mineral para evitar esse tipo de problema. Agora a população mais pobre não tem esse acesso. Não pode fazer isso. Então a gente precisa de investimentos como esse para dar essa dignidade para essas pessoas. Não é justo que a pessoa consuma uma água imprópria, que os filhos dessa pessoa consumam, que os idosos uma das coisas que eu mais já cheguei até essa água imprópria a me indispor, vamos dizer assim, dispor entre aspas, porque eu cumpro minha função de jornalista é de pressionar. Eles têm que cumprir a deles de fazer. Junto ao Ministério Público, lá foi a Aninha para cima do Ministério Público, foi para cima do Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas foi e disse que estava contaminada mesmo a água com culeiformes fecais, que eu já disse o que significa. É cocô mesmo, né? E com metais pesados que dão sérias doenças. Aí, sabe, olha, a gente começou a acompanhar desde 2014, acompanhar reuniões, que não deram em nada. Aí eu fico sempre dizendo por isso até que eu mandei minha equipe lá para Parintins, porque eu quero saber tanto da Brena Dianá quanto do Matheus, afinal, quem vai resolver esse problema, gente? Porque imagina quantos anos as crianças... Será, se Deus quiser, o governo junto
ao Olha. Banco Interamericano. E Isso. não só em relação à água, mas também outros investimentos que estão envolvidos no E eu Prosai, vou né? ficar no teu Isso. calcanhar. Por favor. Até para divulgar. No calcanhar. E até para divulgar também o nosso Sim, trabalho. sim. Mas Eu faço também, questão. também terá investimento em habitação, será construído ali um conjunto habitacional. O Prosamin é um monte de Exatamente. coisa, é uma coisa Saneamento grande. básico, enfim, é um investimento que representará uma grande transformação social lá para Parintins. Pois é, tu falastes aí sobre essa questão das pessoas que voltaram com problemas de saúde por causa da água durante o Festival de Parintins e tal. Aí a próxima pergunta tinha a ver com isso, porque aqui agora na tua gestão foi reformado o aeroporto de Parintins. Sim. Isso não vai aumentar o fluxo de turista para Parintins? O nosso objetivo é exatamente esse. Mas e estrutura? Exatamente por isso que existe toda uma série de investimentos necessários. Se você olhar para Parintins, eu quero aqui destacar a parceria e a sensibilidade que o governador sempre teve ali por Parintins. A reforma do aeroporto foi uma obra do governo do estado. Uma boa parte do asfalto de Parintins é convênio com o governo do estado. O Prosai de Parintins, como a gente acabou de falar aqui, que vai ser a solução definitiva para a água, uma grande transformação de saneamento básico, parte de regularização fundiária ali no bairro Pascoal, Alágio, a parte, enfim, de habitação é investimento do governo do estado. A UTI do hospital Geoffrey Cohen, que é uma realização do governo do estado. Então, uma série de situações que Parintins tem hoje é graças a investimentos feitos. Então vão continuar os investimentos em infraestrutura para suportar. Nós vemos que Parintins se tornou hoje uma grande oportunidade de exposição para o estado do Amazonas, para o mundo. Para o mundo. Então você viu no festival a quantidade de artistas, de políticos, de personalidades nacionais e internacionais que vieram até o Amazonas para quê? Para contemplar o Festival Folclórico de Parintins. Então nós temos que sempre cuidar bem dessa vitrine para o mundo que Parintins hoje representa para a Amazônia. Você é do mesmo partido que o Roberto Cidade. Isso. Posso chamar de você, né? Que Por você favor. é tão jovem, ficar chamando de senhor. Você é do mesmo partido do Roberto Cidade, que é o presidente da Assembleia. Foram colegas de parlamento, né? E são do mesmo partido. E ele é candidato a prefeito de Manaus. Qual tu acha que é o maior desafio dele nessa campanha? O desafio que o Roberto tem é exatamente aquilo que é a principal qualidade que a gente enxerga nele, que é o diálogo. É de você fazer uma gestão ouvindo a todos e podendo abrigar a todos aqueles que pensam, inclusive, de forma diferente a dele. E a gente já observa, na própria construção da chapa do Roberto, que ele está disposto a isso. Você vê, para quem conhece bem o Roberto e sabe do perfil dele, e para quem conhece bem também o Coronel Menezes, você vê que eles têm perfis políticos bem diferentes. Sim. Até na sua forma de atuação. Sim. Mas um está ali complementando o outro. Tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista também administrativo. Uma vez que o Coronel Menezes é uma pessoa que tem a sua formação militar, tem uma formação dentro da gestão pública também. Então é uma pessoa que também tem muito a contribuir para uma futura gestão aí do nosso pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade. E você vê também no arco de aliança partidos das mais diferentes correntes ideológicas. Sim. Você vê que ali está o PSB, que já vem no campo mais progressista. Tem o PP e tem o Republicanos, que já vem mais de centro. Tem o Podemos, que eu quero aqui destacar a representatividade feminina que o Podemos tem, uma vez que, de forma até inusitada, e eu não sei se é o único caso do Brasil, onde um partido tem a sua presidente municipal, na pessoa da vereadora Ilmara Lins, mulher. A presidente estadual, na pessoa da deputada Alessandra Campeiro, mulher. E a presidente nacional, na pessoa da deputada Renata Abreu, mulher. Então, as 3 presidências são compostas por mulheres. Então, você vê também ali a disposição
da representatividade feminina na eleição do pré-candidato Roberto Cidade. Então, essa é a maior característica dele, de você enxergar Manaus em todos os seus segmentos e todos os seus aspectos. Agora, nós vamos para uma coisa que... Primeiro... Não, já passou o desafio. Agora entra nas rapidinhas, né? Nós vamos agora para um quadro que eu não sei se você já viu sempre as minhas entrevistas. Eu coloco as rapidinhas. Assim como eu gravo vídeos que são as rapidinhas com a Aninha, a gente tem as rapidinhas na entrevista também. A gente coloca uma pessoa aqui e você define... rapidinho, né? Certo. É lógico que o tempo, não vou dizer pra você uma palavra, mas a gente espera que seja pelo menos uma frase, uma coisa assim rápida, pra ser uma coisa dinâmica, certo? Perfeito. O primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem um desafio de convencer o outro lado, de que ele não é uma ameaça, de que ele não de que a eleição passou, que a gente precisa desarmar o palanque e enxergar o Brasil como um todo, não só do seu lado. Então, você precisa enxergar que a indústria das armas trouxe 4 milhões de empregos para o Brasil e que eles não podem ser esquecidos. Você precisa enxergar o sul e o sudeste do Brasil da mesma forma como também é muito importante o nordeste, o Brasil como um todo e todas as suas peculiaridades. Então, eu vejo que o Brasil, apesar de termos um regime presidencialista, é por isso que eu valorizo tanto o parlamento, porque o parlamento, ao contrário do executivo, que quem vence é a maioria na população, dentro do parlamento está ali todas as alas da população. Então, representar todos os segmentos. Então, é preciso que ele sempre enxergue o Congresso como seu maior aliado, porque realmente ali está 100% da população representada, não só a maioria. Agora, Bolsonaro. Eu vejo que o presidente Bolsonaro tem a responsabilidade de guiar a parte da população que ele representa, que é uma parte expressiva, massiva, num Brasil que estava muito dividido e ainda está muito dividido, com a mesma responsabilidade que o presidente Lula tem, de enxergar e conduzir a opinião dessas pessoas para o centro, para o melhor da população. Para que o Brasil não continue dividido. Sem trabalhar naquela política do quanto pior, melhor. Ele tem que trabalhar pensando no Brasil e não em questões partidárias. Wilson Lima. O governador é um sobrevivente de um processo em que nenhum governador passou. O governador enfrentou uma pandemia, enfrentou a maior cheia da história e depois a maior seca da história, talvez um momento de maior crise política da história, e conseguiu aumentar sua votação na eleição, sendo ali o governador com a maior votação da história. Então, isso ele conseguiu fazer porque ele conseguiu agregar a todos os grupos políticos, coisa que eu estava acabando de falar do presidente Roberto Cidade. Ele conseguiu cumprir essa missão. Dentro do governo, você vê tanto a ala da direita com a sua contribuição, como a ala da esquerda com a sua contribuição, como a ala do centro com a sua contribuição. Então, o grande mérito que eu vejo do governador Wilson Lima é dele ser um governador de quem votou e de quem não votou nele. Vai, próximo, Omar Aziz. Omar Aziz tem uma responsabilidade muito grande como coordenador da nossa bancada. Quando, lá em Brasília, nós vamos discutir qualquer tema inerente ao estado do Amazonas, sempre ouve-se o coordenador da bancada. E, como ele já era o coordenador da bancada na legislatura passada e era a vontade da maioria, a gente entende que ele permaneceria como governador da bancada, até porque, como ele votou e fez campanha para o presidente Lula aqui no Amazonas, ele teria, digamos assim, a moral necessária para pedir do presidente Lula também aquilo que interessa para o Amazonas. Então ele tem essa responsabilidade que tem ônus e bônus. Se der certo, ele será o responsável pelo que deu certo. Mas também se der errado, ele também será o responsável pelo que deu errado. Então eu sei que ele tem essa consciência e recebe isso com muita responsabilidade. E o meu papel nesse processo será de ajudar, porque não é por ele, mas pelo estado do Amazonas. Próximo, Roberto Cidade. Roberto Cidade, ele é uma pessoa que a gente se torna até um pouco suspeito de falar, porque o Roberto, além de aliado político, é meu amigo. Nós temos ali
a convivência que nós tivemos na Assembleia. Entramos pelo mesmo partido, pelo PV na época. Ali estávamos apoiando o ex-governador Amazonino Mendes, lá em 2018. E ali nós nos conhecemos e tivemos uma convivência dentro da Assembleia Legislativa que a gente sempre trabalhou olhando principalmente para o interior do estado naquele momento, também para a cidade de Manaus, e até pela proximidade de idade que nós temos, de falar a mesma linguagem, de nos entender muito bem, a gente entende que a nossa geração está pedindo passagem. A gente precisa trazer as nossas ideias, a nossa vontade de trabalhar e mostrar os resultados que isso pode trazer de positivo para a população. Davi Almeida. O prefeito Davi Almeida, ele vem também com uma experiência como presidente da Assembleia Legislativa, foi governador interino e está hoje prefeito de Manaus. Da minha parte, do ponto de vista pessoal, Anny, eu não tenho absolutamente nada contra o prefeito Davi Almeida, mas eu tenho a responsabilidade de questionar ele enquanto gestor e ele enquanto político. A gente entende que tudo aquilo que foi feito para auxiliá-lo durante a sua gestão enquanto prefeito foi feito, tanto da parte do governador como da parte da Assembleia Legislativa. E, infelizmente, somente 30% das suas promessas de campanha, do seu plano de governo, foram cumpridos. Então a gente entende que ele não é uma pessoa de todo ruim, mas de todo bom ele só foi 30%. Então a gente entende que é preciso dar a oportunidade para aqueles que têm no seu retrospecto a 100% de cumprimento de efetividade, de cumprimento de promessa. E por último, Paulderney Avelino. Então, o Paulderney foi nosso colega de partido. Nós disputamos uma eleição na mesma chapa. Hoje o Paulderney estava como suplente e assumiu um mandato de deputado federal, onde a gente conversa bastante. Ele tem feito um mandato de deputado federal onde ele tem tido a humildade de nos ouvir, de a gente conseguir participar nas pautas de grande relevância, de grande importância, como é o caso, por exemplo, da reforma tributária. Então, hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho o Paulderney como parceiro dentro da bancada federal, onde ele tem feito o seu mandato de forma muito participativa, e dessa forma a gente consegue convergir em relação às nossas ideias do que é melhor para o Amazonas. A gente termina aqui as rapidinhas, termina aqui a entrevista, e é lógico que eu vou passar a palavra para o Fausto, que ele vai ali olhar naquela lente ali, a lente da verdade, e a lente do tchau tchau, a lente do olá, e vai se despedir dos nossos seguidores. Mas eu quero agradecer muito. Ele falou de assuntos extremamente interessantes e de projetos que eu considero de uma relevância fundamental para o Estado, que é a questão da moradia, que é a questão do asfaltamento, que é a questão do saneamento básico que as pessoas precisam para viver, né? E viver com dignidade, como ele próprio falou. Agora você pode se despedir. Agradeço de novo olhando para você. Então, só agradecer, Anny, pela oportunidade de nós aqui prestarmos conta do nosso trabalho, também a oportunidade de a gente expor um pouco do nosso posicionamento político, e pedir para quem está nos acompanhando a nos seguir na rede social. Nossa rede social é Fausto JRAM, tanto no Instagram como no Facebook, como no Twitter. Aonde você quiser nos acompanhar, nós estaremos lá. E a gente está também de portas abertas lá para que você mande uma mensagem, dando a sua sugestão, a sua crítica, e que a gente possa construir o nosso trabalho de forma participativa e dessa forma fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigado, que Deus abençoe o nosso Amazonas. Tchau, gente, até a próxima, até o próximo Na Mira com a Anny.